A gente abre o Você Bonita dessa quarta com uma pauta super esclarecedora, recebendo mais uma vez ela, nossa nutróloga querida, doutora Ana Luísa Vilela. Bem-vinda! Minha escorpiana também querida. Gente, daqui a pouquinho nós duas ficaremos mais velhas. Nós duas, no mesmo dia, No Carol. mesmo dia. Que hora você nasceu, doutora? Acho que eu te perguntei, mas não me lembro. Eu nasci 5 e pouco da manhã. Eu nasci às 9 ou às 10 também. Todo ano eu pergunto, mãe, como é que é mesmo? Eu esqueço também toda vez. E agora... Que coisa boa, doutora. Muito bom que eu falei para ela que a gente já vai comemorando hoje aqui no programa essa nossa virada de ciclo no dia 30 de outubro, sabadão. 30 de outubro, sábado. Tá chegando. Doutora, o tema que você escolheu hoje é legal, esclarecedor, e eu acho que as pessoas têm dúvidas sim, e vai ajudar muito a entender o que significa um produto diet, o que significa um produto light, o que significa um produto zero e pra quem. Isso, acho que é o mais importante. Por quê? Agora a gente está vendo muita gente se preparando para o verão, querendo emagrecer, vindo desse período de reclusão e às vezes estão fazendo a dieta errada, porque estão escolhendo o produto errado. Tem um monte de gente me ligando falando assim, nossa, eu estou tentando, não emagreço. O que está acontecendo? Quando a gente vai ver, é um erro alimentar. É verdade. Acaba consumindo mais alimentos, porque o saudável não necessariamente emagrece. Então, Carol, a gente tem que entender muito bem esses alimentos, saber para que eles servem, o quanto de caloria tem em cada um e o que a gente pode fazer para otimizar isso no nosso dia a dia. Perfeito. No entanto, todos eles aqui a gente está falando de produtos industrializados. Produtos industrializados, tá? Porque os produtos industrializados, eles são feitos, eles são adaptados a uma população. Tá? Então, eles tentam ajudar a dieta de algum jeito que essa dieta fique mais adaptada à sua doença, à sua necessidade. Ok. Tá? Mas não é porque tem restrição que serve para todo mundo. Verdade. Tá? Vamos colocar então primeiro, a gente tem aí a primeira imagem na tela e a doutora vai, não possui alto índice glicêmico. Nós vamos então colocar a frase naquele que pertence. Sim. O diet não possui alto índice glicêmico. Como que a gente vai entender o produto diet, gente? Diet é feito para diabéticos. Qual que é o problema do diabético? O açúcar. Então, ele pode ter, sim, muitas calorias vindas das gorduras, vindas de outra forma que não seja o carboidrato. Então, ele pode não ser um bom produto para dieta. Que ele pode ser, sim, muito calórico. Às vezes, você está ali comendo um chocolatinho, nossa, um chocolate diet. Ele pode ter mais calorias do que um chocolate comum. Porque pode ter mais gordura. Porque tem menos açúcar. Porque não tem açúcar, né, no caso. Porque não tem açúcar. Então, o índice glicêmico dele é muito baixo. Tá. Então, tô lá fazendo uma dieta, não emagreço, tô comendo balinha, tô comendo docinho, diet. Às vezes é por isso. Entendi. Tá? E as calorias estão sendo demais. Tá? E se comparar, é interessante essa comparação, né? De item por item e porcentagem. Sim. Quando a gente olha a última parte da tabela, porcentagem no todo, quantos por cento é disso, isso é interessante. E sempre quando a gente vai ver uma embalagem, olhar o primeiro produto que está escrito ali. Porque o primeiro produto é o que tem mais. Por exemplo, você vai comer um chocolate, a primeira coisa tem que ser o cacau. Não o açúcar ou outra coisa, porque você está comendo um chocolate. Então, isso também é muito importante. Vamos para a próxima frase. Olha lá, mandem perguntas no @VocêBonitaTV. Produtos que não contenham açúcar e carboidrato. Então, produtos que não contenham açúcar e carboidrato, nós vamos no diet. E o zero também pode não conter, tá, Carol? A gente está colocando aqui, mas o zero, ele tem zero alguma coisa. Ou é zero açúcar, ou é zero gordura, ou é zero carboidrato, ele tem zero. Entendi. O que a gente vai ter que perguntar para a embalagem. Tá bom. Outra dica muito importante para você é sempre comparar alimentos com o mesmo peso. Porque é complexo. Você pega uma caixinha, tá lá 200 gramas de tal produto, pega outra, 100 gramas de tal produto, 100, vai ter menos que o 200, mas não necessariamente, tá? Tá, perfeito. A gente vai juntando então as informações e daqui a pouquinho a gente tira a conclusão. Próximo na tela, olha lá. Pacientes com diabetes. Vamos colocar aqui no nosso alimento diet. Regra simples, pensa no diet para diabéticos, para pessoas que têm restrição de carboidrato. Então é isso. Pacientes com diabetes
precisam prestar atenção em carboidratos e açúcar e no índice glicêmico, logo, para eles, os produtos diet são indicados. São indicados. Então, fechou. Vamos para a próxima, que a gente vai completar agora Light Zero, que aí sim vem uma dúvida, hein? Redução mínima de 25% das calorias ou de algum nutriente. Olha só, o light. O light é sempre um produto que tem que reduzir alguma coisa. Por exemplo, um sal light. Tá. Ele não vai ter 25% a menos de açúcar, ele vai ter 25% a menos de sódio. Então, o light pode ter 25% a menos de gordura, mas mesmo assim, ele pode ser calórico. Por exemplo, um leite condensado light. 25% menos é muito? É alguma coisa. Mas você pode comer um tantão durante uma dieta? Não. Ele vai continuar tendo açúcar, ele vai continuar tendo gordura e ele vai continuar não sendo tão bom para diabéticos. Então, na embalagem, doutora, tem que estar escrito qual o nutriente que tem a redução de 25%. Na embalagem, normalmente tem 25% menos de gordura, ou menos gordura, menos açúcar, menos sódio. Então, vai ter alguma coisa escrita para te ajudar nessa informação, tá? Mas isso é o light. Então, a gente tem que pensar que são 25% só a menos. Dependendo do que, ainda é muita coisa. Perfeito, entendi. Próximo na tela, olha lá. Além disso, para quem quer perder peso ou possui alguma patologia que haja restrição. Olha, essa frase pode servir quase para os três. Tá. Mas a gente vai colocar aqui no light e no zero, tá? Porque cabe para os dois. Cabe para os dois. Assim como produtos que não tenham açúcares e carboidratos, cabe para o zero. Entendi. Tá. E que a gente está falando, né? Se a gente for pensar, são inúmeros produtos que hoje se apresentam dessa forma. Eu, por exemplo, gosto, uma das poucas coisas industrializadas que eu ainda como e gosto é o queijo cottage. Sim. Eu amo o cottage. Eu acho o cottage, se você temperar com orégano, manjericão seco, salzinho e tal, ele fica delicioso. E o próprio cottage, que já é um queijinho magro, também tem essa versão. Ele tem light. Do light, né? E tem, eu acho que se bobear, pode ser que tenha algum que tenha zero, não sei. Sim. Então, assim, quando a gente está falando, doutora, de produto industrializado, até produtos que já têm uma caloria mais baixa podem entrar nesse conceito. Mas o que eu acho que vale mesmo é que a gente mantenha uma atenção para aqueles que são muito calóricos. Sim, né? Quando a gente fala, então, de uma bolachinha que tem essa apresentação, não é verdade? Isso, o interessante é a gente olhar aqueles produtos que a gente está consumindo dentro da dieta e aqueles produtos que entram mais na nossa casa, para a gente poder entender direitinho o que a gente está comendo. Não tem problema nenhum comer, mas você tem que saber o que você está comprando, tá? Para você não estar sendo enganado aí. E o grande interessante disso, Carol, é porque muitas pessoas usam isso para fazer dieta e não conseguem aquele resultado, aí vai entrando naquele ciclo vicioso, eu não consigo, eu tô tentando, como que eu faço? Por que eu não consigo? Às vezes é um errinho bobo que está atrapalhando você no processo e não é que você não consegue, você não está sendo bem instruída para tal. Que nem creme de ricota. Creme de ricota, eventualmente, eu também gosto. Eu acho que ele dá textura, eu troco no lugar do creme de leite pro estrogonofe. Também uso muito. E eu opto sempre pela versão light, porque ele tem menos calorias no todo e, se eu não me engano, é menos gordura. Porque o leite utilizado é o desnatado. Isso, então o light, ele normalmente são produtos mais corriqueiros, do dia a dia, não indicados para doenças. Ok. Indicados para uma melhor alimentação. Então a gente pode achar, existem muitos laticínios que estão aqui no light, tá? E existem muitos alimentos zero, que pode ser zero glúten. Eles podem ter as mesmas calorias, os mesmos açúcares. É muito comum a gente colocar assim, café zero glúten. Mas café é zero glúten. É zero glúten. Sabe? Então a gente tem que olhar também as pegadinhas. Não é por isso que ele é mais saudável. Ele não deixou de ser um café. Perfeito. Tá? Tem mais, olha lá. Vamos completar o nosso quadro. Próxima. Pode conter sucralose e ter zero gordura.
o produto zero. Ele pode ser adoçado com adoçantes naturais ou não, ou artificiais, mas ele é zero açúcar. Por isso, ele precisa de um adoçante artificial. Entendi. Então, se você não quer consumir um adoçante artificial, você tem que olhar isso. Não é porque ele é zero, que ele é zero adoçante. Entendi. O adoçante vai estar aí, Vai não tem estar o aí, açúcar. mas o intuito dele é tirar o açúcar, então ele está cumprindo a promessa. Entendi, perfeito. Próximo. Pacientes com diabetes ou para quem deseja perder peso. Esse pode ser também o zero. O zero. Tá? Ah, eu tenho diabetes, eu vou procurar um produto zero açúcar. Eu quero perder peso, eu vou procurar um produto zero que tenha menos caloria. Tá. Ou zero calorias. Pode acontecer? Pode. Normalmente refrigerante é zero caloria. Porque ele não tem gordura. Ele não tem gordura. E tem o adoçante. E tem o adoçante. Então, ele não deixa de ser um produto zero. Uma água pode ser zero caloria? Uma água pode ser zero caloria. Aí tem aquelas pegadinhas, né? Porque induz a gente a pensar que é mais saudável. É verdade. Mas, na verdade, ele é aquilo. Tá? Então, isso para vocês ficarem antenados. Aí, não é porque é zero glúten. Às vezes, a coisa já não tem glúten mesmo. Sim. Então, te induz a pensar que ele é mais saudável, que ele seria melhor para mim, mas, na verdade, é um alimento normal. E é uma pegadinha do marketing. É uma pegadinha do marketing. Do produto. Olha lá. Redução de calorias. A redução de calorias pode estar em todos, mas normalmente no light e no diet, no zero, tem uma redução maior, né? Tá. Dependendo do produto que... Nós vamos fechar com a última e perguntinhas do público. Aproveitem, olha lá. Exclusão total de algum componente em relação ao alimento original. Aí é o zero. Excluiu alguma coisa. Ele zero alguma coisa. Tá. Aí a gente tem que procurar alguma coisa que a gente quer. Zero gordura trans. Porque também você tem que olhar o tipo, porque pode ser milhões de coisas, Carol. A gente tem que ser esperto na hora de consumir. Tem que ficar de olho. E agora com essa história que a gente se acostumou, muita gente, acabar fazendo as compras pela internet, pela facilidade e tal. Às vezes chegam produtos diferentes do que a gente escolheu, e, enfim, isso pode acontecer. Marca. Mas hoje já os sites e as marcas, elas precisam ter todos os rótulos para a gente encontrar na internet, né? Isso, a gente pode olhar os rótulos na internet. A gente pode até aqueles produtos que a gente gosta mais, entender esses produtos, aprender a ler os rótulos desses produtos. E assim, tenho dúvida, não sei o que fazer, procura, se informe ou então procure alimentos não industrializados para o seu consumo no dia a dia. Aí você vai ter menos dificuldade, mas não que um produto não industrializado não tenha carboidrato. Existem frutas que não são adaptadas para diabéticos, que não são boas para diabéticos em grande quantidade. Existem alimentos que também têm algum tipo de restrição. Por exemplo, hipertensos, renais crônicos, talvez é o sódio que é o problema. Então, a gente tem que entender cada um, porque isso que é o legal da alimentação, isso é o legal da dieta. Existe uma dieta para cada pessoa. Cada pessoa tem uma rotina de vida. E até das quantidades, porque tem a pegadinha de em 100 gramas ou em 2 colheres. É sempre isso. Porque se a gente comparar o mesmo produto, às vezes na embalagem, esses dias um paciente me ligou e falou, olha, por que a farinha de amêndoa tem menos caloria que a de grão de bico? Na verdade, não tem. É porque a quantidade enumerada na embalagem, uma estava 100 gramas, outra estava 2 colheres. Lógico, você vai comparar 100, 200 gramas, uma colher de café vai dar diferença. Então, a gente tem que sempre procurar porções iguais, fazer a conta. A gente está tentando com a legislação agora padronizar isso em 100 gramas, em 200 gramas, para ficar fácil, para você poder comparar 2 bolachinhas ou comparar 2 farinhas com o mesmo volume. Mas, enquanto isso não acontece, a gente tem que ser esperto, olhar, ler, fazer continha e saber. E se você está fazendo dieta, saber escolher o melhor alimento. Nem todo alimento saudável, zero, light, diet, vai te emagrecer. Depende da quantidade.
depende do produto que é Light Diet Zero, tá? E depende do quanto você está gastando desse produto. Perguntinha do público, quem escreveu pra gente? Na tela, aproveitem. Patrícia, obrigada, um beijo pra você. Estou tirando o açúcar da minha alimentação, mas tá difícil. Pode dar alguma dica? Sim. Existem algumas coisinhas que você pode fazer no seu dia a dia. Usar maçã. Maçã adoça bem as coisas. Então, se você procura uma dieta mais natural, o suco de maçã pode entrar para adoçar um bolinho, o suco de maçã pode adoçar um suco mais azedo, como o suco de limão. E isso pode ser legal. Existem alguns adoçantes, acidulantes, que eles são naturais. Você pode também estar usando na sua dieta, mas tente aproximar mais o seu paladar ao paladar natural. Isso é muito legal. Inclusive, a gente tem isso de rotina para a vida. A gente comer as coisas com o próprio sabor. Aí você vai conseguir melhor adaptar para a tua vida o açúcar. E assim, essa história de adoçar com tâmara, adoçar com suco de laranja, isso tudo tem açúcar, gente. É melhor comer o doce e matar a vontade. E matar a vontade. Você come aquele pedacinho, você come aquele que você gosta, mata a vontade e acaba com isso. Não é, doutora? É melhor do que ficar colocando outras coisas e tal. Mas é natural, mas é nananã, mas é nananã. Mas no final, não matou sua vontade e não resolveu. E não resolveu. Então é melhor, às vezes, comer uma porção menor, se adaptar, criar rotinas melhores. Tipo, eu tenho a rotina do cafezinho com um docinho. Então você transforma a rotina no cafezinho sem açúcar, começa a entender o paladar dos diferentes cafés e coloca uma coisinha tipo um chocolate 70% cacau junto, vai mudando aos poucos. Daqui a pouco você está tomando café puro e não está se preocupando tem que estar mais. afim. A Glaucia, assim que saiu a pergunta da Patrícia, a Glaucia falou aqui pra mim, me identifiquei. Só que eu conheço a diretora. Ela ama o docinho e quer continuar com o docinho, não é, Glaucia? Aí a gente diminui a porção do Tem docinho. que estar preparado para mudança, não é verdade? É tudo uma questão de assim, não, eu até quero, mas não sei se eu quero tanto. Eu acho que hoje essas possibilidades de alguns doces artesanais, a gente mostra tanta receita legal aqui, e até de empresas mesmo, enfim, industrializadas, mas que estão pensando em ingredientes legais e que realmente estão tirando o açúcar e colocando hoje o xilitol, o eritritol. Eu acho que cumpre, eu acho que o sabor fica legal e mata a vontade. Mas às vezes, não, então... Existem alimentos bons, docinhos bons, mas às vezes as calorias, quando você vai colocar caloria, mesmo usando xilitol, eritritol, que dependendo da qualidade, usa um chocolate melhor, usa uma gordura de cacau, alguma coisa para dar consistência, acaba que a caloria é muito próxima. Se você querendo uma vida mais saudável, muito legal, mas se você quer emagrecer, cuidado com a quantidade. Coma sempre metade, não importa que seja mais saudável ou menos saudável, procure reduzir o tamanho, o volume da ingesta, para que isso faça diferença no fim. E outra coisa, anote. Tudo que você comer fora da tua dieta, ou que você acha que é mais calórico, ou menos calórico, ou saudável, anote. É muito diferente. Para quem quer começar uma dieta, é muito diferente. A gente tem isso no papel, Carol. Concordo. E saber, no final da semana, a gente tem uma perspectiva totalmente diferente. A gente acha que o corpo precisa de tanto e que essa máquina vive com menos, né, doutora? Vive com bem menos. Tem mais perguntinha, olha lá? Obrigada, Gustavo. Um beijo para você, querido. Por que a versão diet dos refrigerantes se apresenta com sabor mais doce do que os refrigerantes comuns? Então, porque normalmente eles são adoçados com algum adoçante. Ou aqui no Brasil tinha uma legislação que a gente não podia usar adoçante misto. Ou era natural ou era industrializado. Tá. Mas eles normalmente, eles cumprem o paladar de quem compra, tá? A empresa faz para agradar o nosso paladar brasileiro, tá? Inclusive adoçante, inclusive a indústria trabalha com isso. Então, cada vez que a gente pedir menos açúcar, o paladar menos doce, normalmente a indústria vai te entregar isso. Então, acho que é um trabalho diário. É verdade. Dá tempo demais, né, Glaucia? Na tela. Obrigada, Fernanda. Um beijo. Consumir xilitol ao invés do açúcar vai me auxiliar no processo de emagrecimento? Qual é a sua opinião, doutora? Sim, todos os adoçantes vão te ajudar, principalmente se você tem um quadro de diabetes.
Nenhuma, Carol, é muito estranho a gente falar isso, mas eu já participei de vários cursos. Nenhum adoçante faz mal em pequenas quantidades, todos têm um limite, mas cada um é adaptado para uma pessoa diferente, tá? Então, lógico, sou diabético, é muito melhor consumir xilitol, eritritol, aí você tem que se adaptar, porque eles oxidam um pouquinho mais, eles dão um pouquinho mais de flatulência, então diminuir quantidade e saber escolher, tá? Mas os adoçantes estão aí para nos ajudar, tá, gente? Não tem que ter medo deles, medo de ficar doente com eles ou alguma coisa assim, que eles estão para ajudar. Agora, lógico, a gente tem que ter medo de grandes quantidades de qualquer coisa. De qualquer coisa. Doutora, é sempre brilhante quando você toca nesse assunto, porque eu nunca vou me esquecer um dia que a doutora comentou o seguinte: ela está ali diante de um paciente que precisa perder 40, 50 quilos, e aí aquele paciente ama refrigerante. E como médica, ela sabe que o refrigerante não é legal, né? Quem está nos assistindo também, isso é uma coisa que a gente não precisa falar inúmeras vezes. Só que a doutora falou, se eu tirar, inclusive, o refrigerante zero dessa pessoa, não vai fazer. Acabou a vida. Você desmotiva num grau que a coisa não gira. Então, eu fico pensando, hoje eu me faço esse questionamento, doutora. A gente tem que encerrar, mas eu acho que é um questionamento para levar para o público e eu sei como você vê nessa situação. A gente muitas vezes não se preocupa, então, se preocupa com sucralose. Mas é industrializado, mas sucralose. Mas daí a gente não se preocupa com o açúcar. E com a inflamação e com o excesso de peso. Mas açúcar pelo menos é natural, né? O demerara. Mas calma, cadê o equilíbrio? É açúcar. Tem inflamação, aumenta a insulina. Mas o outro é industrializado. Tá entendendo? Ou você não come nenhum dos dois, ou você se preocupa com os dois, ou não se preocupa com nenhum dos dois. Porque, no fim, cada um vai ter o seu problema. Não, todos. Não é, a doutora, gente tem que adaptar. Ou tudo vai ter um problema. A gente tem que adaptar as dietas, a gente tem que adaptar a nossa vida a uma vida que existe, que assim, que a gente conviva com as pessoas e que a gente consiga ser mais saudável e ter longevidade, que a gente possa envelhecer bem com os nossos filhos, né, Carol? É isso, doutora, parabéns, é isso mesmo. A gente tem que botar a vida, né, social, a vida é a vida, o dia a dia, o que cabe para ficar bem. Para ficar melhor, não é? Sempre. Um beijo para você. Vai lá no Instagram da doutora, @doutoraabreviado Ana Luísa Vilela, @doutoraabreviado Ana Luísa Vilela, tudo junto, ela que é nutróloga, tá tudo lá nas redes sociais para vocês encontrarem. Os meus parabéns antecipados. O meu também. No sábado te ligo. Eu também. A gente troca os nossos parabéns, doutora. Com certeza. Felicidades nesse novo ciclo, Obrigada, viu? Sempre aqui com a gente. Nós, com certeza. Beijo, obrigada.